Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Introdução. O hinduísmo acredita na doutrina de causa e efeito, que em sânscrito é chamada Karmavada, a teoria ou doutrina do karma. A palavra karma significa ação. Algumas vezes, a palavra também é usada significando o efeito da ação. De acordo com esta doutrina, todas as boas ações produzem bons efeitos e as más ações, maus efeitos. Os efeitos ou frutos da ação são geralmente chamados karmapala, em sânscrito. Os frutos das boas ações trazem prazer e felicidade para aquele que as fazem, enquanto os frutos das más ações causam sofrimento e dor. A física nos ensina sobre a teoria da conservação da energia. De acordo com esta teoria, a energia nunca é destruída. Na realidade, um tipo de energia transforma-se em outro tipo de energia. Usando esta ideia como uma analogia, pode-se dizer que a energia utilizada através de qualquer ação daquele que a executa muda sua forma e torna-se força kármica ou karmapala. Esta força, como um bumerangue, inevitavelmente retorna ao agente da ação, cedo ou tarde. Retornando ao agente da ação, a força kármica começa a agir sobre sua mente e corpo, causando prazer ou dor. Nenhum agente de uma ação pode escapar desta força kármica. Depois de agir sobre sua mente e corpo, a força kármica é dissipada. Ela deixa o agente da ação e torna-se parte do vasto depósito da energia cósmica. De acordo com esta doutrina, Deus não é responsável pelo prazer e dor de suas criaturas. São as criaturas que são responsáveis por sua própria felicidade ou sofrimento. Eles sofrem ou gozam devido às consequências de suas próprias ações, boas ou más. De acordo com o hinduísmo, Deus é Karmapala Datta, aquele que dá os frutos da ação. Ele é o dispensador definitivo da justiça. Ele se certifica de que todos obtenham seu próprio Karmapala e de ninguém mais. Durante o tempo de vida médio, um agente de ações executa inumeráveis ações e os efeitos das quais são igualmente incontáveis. Todos os efeitos de suas ações não retornam imediatamente a ele, apesar de que alguns deles possam fazê-lo. Por exemplo, se uma pessoa planta uma semente de maçã em seu pomar, levará anos antes que possa obter os frutos. Mas, se coloca sua mão no fogo, terá um efeito imediato, sua mão se queimará. Algumas ações, devido à sua natureza inerente, dão efeitos mais tarde. Elas são como depósitos de um investimento com datas para resgate para o futuro. Algumas podem amadurecer ou serem resgatadas daqui a vários anos. Da mesma forma, os frutos de algumas ações que poderão ser resgatados em uma data futura podem não chegar durante o tempo de vida do agente da ação. Tais frutos de ações ou karmapala permanecerão armazenados até suas datas de resgate. Eles poderão vir em uma vida futura do agente da ação. Assim, no hinduísmo, a doutrina do karma está também ligada à doutrina da reencarnação. Forças kármicas armazenadas são os efeitos das ações feitas pelo agente da ação em vidas passadas. Estas forças são chamadas Sanchita Karma, ou forças kármicas acumuladas. Elas permanecem em um estado potencial
assim como os muitos depósitos de um investimento com diferentes datas de resgate, quando amadurecem em um banco. Quando uma amadurece, torna-se cinética e começa a agir sobre a mente e o corpo do agente da ação. A força kármica, nesta forma cinética, é chamada Parabhakarma, a força kármica que já iniciou a provocar os efeitos. De acordo com o hinduísmo, o Parabhakarma causa o nascimento e determina a duração da vida de uma pessoa. Ele também causa o prazer ou dor durante a vida de uma pessoa. Quando a força de seu Parabhakarma se esgota, seu corpo morre. É como se o corpo fosse um relógio de corda. A mola que é contraída nele é como se fosse o Parabhakarma, que continua a fazê-lo trabalhar por um certo tempo. Quando a energia da mola é esgotada, o relógio para. Qualquer ação feita nesta vida, ou seu efeito, é chamado Kriyamana Karma, ou Agami Karma, em sânscrito. As escrituras hindus nos dizem que tipo de Kriyamana Karma ou ação feita nesta vida terá efeito imediato. Uma pessoa que tenha cometido crimes extremamente hediondos, como matar uma alma santa ou uma mulher, sofrerá dos maus efeitos da ação nesta mesma vida. Outras ações, boas ou mais, que são relativamente triviais, podem não ter efeito imediato. Estas ações vão se acumulando durante a vida de uma pessoa, como Kriyamana Karma, e eventualmente se juntam ao vasto depósito do Sanchita Karma, ou o karma acumulado. A visão do hinduísmo sobre o suicídio. Se uma pessoa para o relógio de seu corpo prematuramente, cometendo o suicídio, ela comete um grande erro. Sua força kármica não para com a sua morte. Ela continua perseguindo-o, mesmo no outro mundo. Por esta morte não natural, causada por si mesmo, a força kármica inflige muitas vezes mais sofrimento e dor sobre ela do que teria sofrido se estivesse viva no corpo. Por isso, o hinduísmo condena fortemente o suicídio. A interpretação do hinduísmo sobre a morte na infância. À luz da reencarnação, o hinduísmo não considera necessariamente uma criança recém-nascida como uma alma pura ou inocente, nem acredita que uma criança que morre pouco após o seu nascimento irá ao céu ou se tornará liberada. Cada nascimento é uma oportunidade para um indivíduo crescer e progredir espiritualmente através das amargas e doces experiências da vida. Aqueles que morrem na infância não conseguem esta oportunidade. Uma pessoa com muito mau karma para esgotar pode nascer repetidamente apenas para morrer várias vezes na sua infância. Ele esgota seu mau karma através do doloroso processo de infrutíferos e repetidos nascimentos e mortes. A curta duração de uma vida na Terra impede a ele de fazer qualquer progresso espiritual. Pode um santo ter doença física ou sofrimento mental? Existe uma noção errada na mente de algumas pessoas de que um santo verdadeiro não deve sofrer de nenhuma doença física ou dor mental. Esta noção é baseada na suposição de que o santo, sendo perfeito, não deve sofrer como as outras pessoas. Mas muitos santos genuínos são vistos passando por muito sofrimento mental e físico em suas vidas. O ditado, um santo tem um passado e um pecador um futuro, pode explicar por que um santo sofre nesta vida. O santo deve ter cometido algumas ações mais em uma ou mais de suas vidas passadas. Ele está sofrendo o efeito daquelas ações nesta vida, na forma de sofrimento físico ou mental. Mesmo sendo espiritualmente iluminado agora, ele ainda assim deve esgotar seu Parabdha Karma até que a força daquele karma termine. De acordo com a doutrina do karma, quando uma pessoa torna-se um santo, ao ter a experiência espiritual suprema, todo o seu Sanchita Karma é, por assim dizer, reduzido a cinzas.
mas ele não pode livrar-se de seu Parabdha Karma até sua morte. O hinduísmo usa uma bela analogia para explicar isto. Um caçador tem sua aljava cheia de flechas. Estas flechas são seu Sanchita Karma. Ele retira uma flecha de sua aljava, coloca em seu arco e atira. A flecha atirada por ele é seu Parabdha Karma. Uma vez que a flecha é atirada de seu arco, ele não tem mais nenhum controle sobre ela. Ela continua seu caminho através do ar e cai ao solo quando sua energia termina completamente. O Parabdha Karma é como a flecha sobre a qual o caçador não tem mais qualquer controle. O Parabdha Karma cria o corpo de um homem e continua trazendo prazer e dor, até que toda a sua força kármica se esgote, e então o corpo morre. Mesmo os santos não são isentos deste processo. Existe, contudo, uma exceção a esta regra. Uma encarnação divina jamais é controlada pelas forças do karma, nem é seu corpo causado por qualquer Parabdha Karma. Deus, para encarnar-se na Terra em forma humana, cria um corpo terreno para si mesmo, através de seu inescrutável e mágico poder, e entra nele. Por sua Maya, ele dá aos outros a impressão de que nasceu de pais humanos. Por compaixão por suas criaturas, que tomam refúgio nele, ele absorve seus pecados e mau karma em seu corpo terreno e sofre por sua causa. Para dar a eles alívio e salvação, ele esgota seu mau Parabdha Karma. Uma encarnação divina também não produz qualquer karmapala por qualquer ação que faça em sua existência terrena. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.